nossa conversa, tu citaste questões de muitos fracassos, eu queria que tu me contasse algumas situações que tu acha que... Ué, esse da SHVB, assim, de que a gente abriu o CNPJ, a gente já queria fazer todo um negócio e nunca rolou da gente sair atrás de angariar fundos e transformar numa empresa que a gente pudesse contratar pessoas que estivessem prestando serviço pra gente sempre. Eu acho que, por exemplo, eu tive uma produtora de podcast, eu fiz muitos podcasts legais, eu fiz os primeiros Spotify Originals do Brasil, eu fiz muitas coisas legais, e ao mesmo tempo, tipo, a parte de projetos originais da produtora que eu tocava não conseguiu ir pra frente naquele momento, a gente não conseguiu viabilizar várias coisas. O último podcast que eu fiz na produtora, eu dirigi, foi chamado Um Espião Silenciado, que é baseado no livro do mesmo nome, do Rafael Alberti, que é um baita historiador muito legal, uma história muito boa. Eu adaptei junto com ele e com o outro roteirista, dirigi o podcast, a gente tentou vender, não vendeu. Pagamos a produção do bolso da produtora e lançamos de graça pra todo mundo, tá disponível nas plataformas de podcast, mas é isso, assim, tinha os direitos vendidos de audiovisual, mas não foram pra frente. Já vendi direito de série audiovisual que não foi pra frente. Outro fracasso, que talvez não seja mais grande fracasso, que eu falei que eu tinha uma novidade, especialmente porque esse é um podcast de um gaúcho. Hoje, no dia que a gente tá gravando isso, vocês estão ouvindo isso em 2025, no dia que a gente tá gravando isso, saiu a nova música da Anitta, que eu esqueci o nome, mas que tem a participação de um grande gaúcho, o Educar. Tem sample. Sério? Sample da Pop do Rock and Roll. Ele regravou as guitarras pra música, então ele tá lá acreditado como coautor, tá Fit Educar. E aí, o Edu é um grande amigo meu, e a gente dirigiu, eu dirigi um podcast que eu criei com ele, chamado Juro Que Sou Famoso, sobre a vida do Edu e causos da vida do Edu, que também a gente fez. Ficou 1 ano negociando com uma grande plataforma de podcasts, que não será nomeada. Sim. E no final das contas eles deram pra trás, não vamos lançar. Então ele tá na nossa mão, eu tenho os direitos, eu e o Edu temos os direitos de lançar. E aí a gente tava trocando mensagem essa semana por causa da música e tal, falando assim, ano que vem, vamos dar um jeito de lançar isso. Então agora eu tenho esse fracasso na mão pra tentar transformar ele num sucesso. Não, esse a gente tem que fazer rodar. Exato, então tem essa também, tem fracassos que não ficam fracassos pra sempre. Sim. Esse livro aqui é um grande fracasso. Por quê? Porque ele foi lançado no ápice da pandemia, a gente não pôde nem fazer sessão de autógrafos, nada. E vendeu muito pouco. Tem cópias em todas as livrarias, se serem exatamente, porque vendeu muito pouco. Mas muita gente até hoje, assim, quando compra, manda mensagem, gosta. Eu fiz o audiobook do livro, foi muito legal. Eu narro o audiobook. Então foi uma experiência muito legal com o pessoal da Planeta. Eu tive. E aqui atrás a gente tem, eu escolhi as quotes atrás. Eu botei uma quote do meu ghostwriter, que é maravilhoso, e da minha editora, né, que é a Clarissa Alves, que ela me mandou essa mensagem um dia que eu gostaria de ler, que é: em termos de número de laudas, tá bom. E aí eu falei assim, Clarissa, eu quero que essa seja a frase na contracapa do livro. Então, esse aqui é um outro grande fracasso do qual eu me orgulho muito. Muito bem. Não, acho que... Já plantou árvore? Já teve o filho? Não, eu já plantei várias vezes temperos, porque eu gosto de cozinhar. Então e aí, toda vez eu mato minhas plantinhas. Então, já plantei muito manjericão, alecrim, cebolinha. Todos fracassaram. Mas um dia, talvez... surja dali. Um dia eu acerte a mão, um dia, né? Eu não posso falar nada, que eu também, todos os meus temperinhos que eu plantei, eles faleceram. Então eu... Hoje em dia, quem cuida, assim... Minha namorada gosta muito de plantas. Então, ela tem várias plantas na nossa casa e ela cuida das plantas. E as plantas dela vingam. Mas ela ainda não se aventurou em fazer uma hortinha de temperos. Então, talvez... Mas aí, talvez... É isso, assim. A vida é muito colaborativa, né? Então, tanto nos relacionamentos profissionais quanto nos pessoais, você acha pessoas que não fracassam nas mesmas coisas que você, e aí vocês fracassam juntos. Vocês seguem. Exato, vocês fracassam juntos, cada um fracassa do seu jeito, e cada um dá certo do seu jeito, e por isso que a vida em coletivo é muito mais interessante. Com certeza. Não, tá aí um grande ensinamento de Gus Lonzetta, tipo, a forma de fracassar coletivamente e também de achar a pessoa que fracassa em outras coisas que tu, para que vocês se somem e tornem isso um sucesso. Exato, e isso vale pras relações pessoais, pras relações profissionais. É isso, assim, porque tu tá aqui fracassando em apresentar o podcast. Exato. Tem o pessoal que tá fracassando em fazer, todo mundo vai pra casa, assim, pensando, vacilei naquele negócio, mas tudo bem. Porque você acertou em outras coisas, claro. E amanhã é um novo dia. Exato. Provavelmente no próximo convidado, ou no próximo programa que for gravado nessa sala de outra pessoa, tem o sucesso. Com certeza. Eu vou sair daqui falando assim, falei demais, falei rápido demais, não deixei os chips falar, ninguém vai gostar dessa entrevista, entediei as pessoas em casa, elas não suportaram esse podcast, falaram, vou ter que ouvir o próximo episódio. Mas tudo bem, respira fundo,
segue em frente. Com certeza, não. E é isso aí. Não é um grande problema. A gente eu tenho a felicidade de estar conversando contigo e entendendo mais, porque eu, particularmente, já fiz palestra só sobre o fracasso. Tá. Assim, dizendo, comecei a minha carreira, minha primeira entrevista foi na Southlogic, que é uma das primeiras empresas de games que tem no Brasil, e eu tive um fracasso retumbante. Eu fui pra entrevista e os caras disseram, olha, com as notas que tu tem, com o que tu tem, me trouxe aqui, tu não deveria nem estar sentado aí. Onde tu tá. Exato. E alguns diriam que a Southlogic foi um fracasso, né? Porque eventualmente a Southlogic foi comprada pela Ubisoft, eventualmente a Ubisoft fechou esse estúdio que era a Southlogic anteriormente. Então, é isso, assim, a longo prazo, o universo em si entrará em entropia e o universo vai ter fracassado. Mas não quer dizer que não foi proveitoso enquanto ele durou. Todo o processo foi muito proveitoso, exatamente. Pra mim foi muito proveitoso porque graças a essa entrevista eu acabei estudando mais. Com certeza. Uma vez, um dos outros fracassos que eu tenho, esse eu acho que eu nunca falei sobre ele publicamente, mas em 2018, se não me engano, 2018 ou 2019 ali, eu tava num processo seletivo pra uma vaga de Business Development na GOG. No na Good Old Games. Lá do pessoal da CD Projekt Red. E eu cheguei muito longe. E eu cheguei num estágio ali que eu acho que tinha eu e mais 1 ou 2 caras. E eu cometi um erro num Excel. De um cálculo entre o Advance e tal. E basicamente eu calculei que uma margem maior de cópias que a gente precisava vender de um jogo pra ele dar um break-even. E aí, quando eu fui pra entrevista, eles falaram assim, mas por que você tá falando que a gente tem que vender X cópias, quando na verdade era meio X? Aí eu falei, putz, percebi, paguei a conta. Mas eu falei assim, mas mesmo assim eu consegui criar uma projeção ali de que a gente break even com esses jogos que eu selecionei, né? Mas não fiz pra menos. Não foi a explicação que eles queriam. Mas aqui a gente com certeza vai ter atingido o break even. Exato, assim, eu tava Tô me garantindo. Exato, eu tava sendo conservador. Eu falei assim, com a verba que vocês me deram, eu pensei em 5 jogos pra gente sign up. Exato. E a gente... Perfeito. A gente performaria bem. Com certeza. Se a gente chegar nesses números, eu vou te dizer mais. Exato. A gente atinge break-even e eu ainda ganho um pedaço. Exato, assim, não, eu tô garantindo a profitability da empresa, assim, porra, vai ter profit share pra todos os funcionários. Com certeza, todo mundo vai ganhar prêmio, vai sair fazer cruzeiro, exato, né? Pô, eu penso no bem-estar da empresa em geral. Exato, aí às vezes eu paro e penso, eu podia estar morando na Polônia, fazendo umas coisas, e aí eu penso assim, mas eu fiz tantas coisas legais porque eu não fui fazer isso depois. Que é isso, assim, tipo, eu não conheceria minha namorada, eu não teria aberto a produtora, né, HD1 e feito os vários podcasts legais que a gente fez, assim, tipo... Então, é isso, assim. Os fracassos abrem as portas das próximas oportunidades que virão. Dos próximos fracassos, claro, com certeza. Eu acho que é um processo contínuo, né? Sim, com certeza. Não, acho muito divertido. E falando ainda nessa questão da Good Old Games... tu chegaste a ir lá pra Polônia? Não, eu fiz o processo tudo aqui, era essa próxima fase. Se eu passasse da fase que eu tava, eu ia pra uma reunião presencial lá. Entendi. Então aí isso. Tu tentaste outras empresas de games em algum outro momento? Eu tentei, em alguns outros momentos, nunca foi uma coisa que colou muito, foi uma oportunidade muito... Não era muito o ramo que eu atuava, mas um dia eu fui na página de jobs deles, assim, porque eles estavam fazendo muito essa coisa da preservação de jogos lá. Sim. E eu tava trabalhando nisso já, e eu falei assim, putz, eu tenho, acho que, o perfil pra essa vaga. E eu já tinha alguma experiência de business development fora de games, com a parte de audiovisual, né? Sim. E aí, mandei, aí desde então eu já mandei meu currículo pra outras oportunidades de games, nunca quiseram fazer nenhuma entrevista. Essa foi a única vez que fizeram uma entrevista e aí foi super longe. Mas assim, isso é uma coisa que eu tava conversando com a minha namorada esses dias, que é, todas as vezes que eu mandei meu currículo pra uma vaga, assim, eu nunca fui nem chamado pra uma entrevista. Interessante. Eu nunca passei num processo seletivo normal desses. Sempre foi, eu criei um projeto e vendi ele, ou alguém veio atrás de mim de tipo, ou eu preciso de alguém que faça mais ou menos isso, eu acho que você tem o perfil, vamos conversar, e aí eventualmente a conversa deu certo. Mas todas as vezes que eu entrei no LinkedIn ou que eu vi uma vaga, eu mandei um currículo, eu recebi um e-mail ontem. De uma vaga que eu mandei assim, tipo, quando eu nem tava no emprego que eu tô atualmente, e aí chegou um e-mail ontem, assim, tipo, we're sorry, we're not moving on, e eu tipo...
nem lembrava, e aí assim, 2, tipo, mais um fracasso. Ok, coloquei na minha lista. Vai pra conta, assim, exato. E aí, tudo bem, eu tava tendo um bom dia ontem, então nem me afeta. Quando você tá tendo um mau dia, essas coisas te afetam. Sim. E aí, eu acho que você tem que lembrar que você não pode deixar isso te afetar. Não, eu concordo contigo 100%. A história da minha carreira é sempre assim, tipo, tudo que eu tentei foi... Todo mundo que eu converso que de fora eu invejo a carreira da pessoa, ou a trajetória pessoal da pessoa, quando você vai conversar, você descobre, tipo, tem 1000 coisas. Você, é isso, eu não fico sabendo dos fracassos. Claro. Tem 1000 coisas. E outras você fala assim, nossa, mas que caras trouxas que não te chamaram pra isso, ou que não quiseram fazer isso com você. Mas tipo assim... É isso. Aqui você sabe dos fracassos. Aqui a gente conta. A gente não vai esconder pra varrer pra baixo da... Nunca. Nunca. A gente Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins. E vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro. Só pra garantir.